Ajoelhemos em oração. Deus Altíssimo, que nos altos céus habitas, nosso Pai, nosso Salvador, nosso mantenedor. Amém. Gratos somos a Ti, porque em tão boas circunstâncias o Senhor nos trouxe até a Tua casa de adoração. Amém, Pai. Te agradecemos pelos recursos que foram trazidos aqui nos gasofiláceos. A nossa vista pode ser pouco, mas em Tuas mãos serão multiplicados para alcançar almas. Por isso, abençoa esses recursos, os doadores e também aqueles que por algum motivo não puderam doar. Que o Senhor abençoe para que em outras oportunidades eles tenham esse privilégio e juntos participarmos da missão. Deus amado, estou aqui com teu servo, o pastor Denis. Ele estará abrindo a tua palavra. Que o ser humano, neste momento, seja rebaixado e que o Deus Espírito Santo se manifeste poderosamente através da vida do pastor Denis. Que a mensagem que ele trazer seja a sua mensagem. Que o Espírito Santo o use poderosamente. E que essa mensagem gere transformação, gere salvação a todos que estão aqui dentro deste templo e aqueles que nos assistem pela internet. Também oramos pelos países que estão em conflito, que neste sábado a Tua presença se manifeste na vida de todos os envolvidos e que o Espírito Santo convença que haja amor, perdão e paz. Amém. Deus amado, estamos aqui contritos, com muitas preocupações, quer de saúde, financeira, emocional e espiritual. Estamos aqui porque o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alivia o fardo do teu povo e coloque em nossos corações a esperança de que muito em breve Jesus voltará. Por isso, fale conosco neste momento através do teu servo. Unja-nos com teu Santo Espírito para que entendamos aquilo que o Senhor quer que façamos ao sairmos daqui. E que hoje possamos ouvir um sermão pregado por Cristo Jesus através do pastor Denis. E como aqueles discípulos e a multidão que ouviu Jesus e viu a multiplicação dos pães, que também nós tenhamos essa experiência neste dia. Dê-nos a Tua paz, o perdão dos nossos pecados e salva-nos para o Teu reino. Escreve os nossos nomes no livro da vida. Isso suplicamos, não porque em nós haja mérito, mas suplicamos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Feliz sábado, igreja. Que bom, que privilégio poder abrir a Bíblia junto com vocês hoje. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu quero agradecer a todos os que oraram por mim. Eu não estive presente nesses últimos dias aqui. Estive realizando uma semana de oração distante, lá nos Estados Unidos, na igreja de New England. Foi uma semana especial com a nossa comunidade brasileira lá naquela igreja. Tivemos uma festa batismal, 7 pessoas especiais, entre juvenis, adolescentes e adultos, entregaram sua vida a Jesus. E lá nós estivemos falando sobre o incomparável Jesus e o amor que Ele dispensou
a nós ao dispensar a sua própria vida. E foi muito bom, agradeço a todos os que intercederam em oração por mim. E estamos de volta para poder continuar nos envolvendo aqui nas atividades da igreja, junto com a área jovem, a área da música. Peço que vocês intercedam por mim. Os desafios são grandes, mas as conquistas também, e o ânimo da nossa galera é muito bom. E eu fico muito feliz de poder pastorear esse povo tão lindo, essa galera tão especial, dos 16 aos seus 35 anos. E Deus seja louvado pela vida dos nossos jovens. Orem pelos nossos jovens. Os desafios são grandes para eles. E Satanás está especialmente de olho nos jovens, porque ele sabe o potencial e a força que eles têm para pregar o Evangelho. Nossa lição desse trimestre fala sobre missão. E nós somos parte da missão de Deus para pregar o Evangelho. Então interceda pelos jovens. Antes da gente ler, antes da gente iniciar o nosso sermão, eu quero saber aqui quem são os nossos amigos que estão passeando em Curitiba neste feriadão. Levanta a mão. Olha, gente, metade da igreja. Que legal, sejam bem-vindos. Vieram passar frio em Curitiba. Olha só que legal. Mas a gente vem para Curitiba para passar frio mesmo, né? Mas que esse frio seja compensado pelo calor aqui do nosso coração curitibano. Já me considero curitibano de coração. Esta aqui já é a minha cidade, esse aqui já é o meu povo. E você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quero também dar uma saudação para você que nos acompanha aí via internet, através do nosso canal do YouTube. Deus seja louvado pela sua presença. Embora você esteja distante, o Espírito Santo nos une pelos dados da internet que saem desse templo e chegam até a sua telinha. Que você se sinta abraçado pela comunidade da Igreja Central de Curitiba e que você saia desse momento muito mais próximo de Jesus do que quando você entrou. O pastor Vinícius Mendes, redator da Casa Publicadora Brasileira, vai estar pregando no próximo sábado aqui. E ele é um homem inteligentíssimo, para quem não sabe, ele também comanda o programa Lições da Bíblia, lá na TV Novo Tempo. Ele vai estar abrindo a palavra de Deus, falando sobre a importância de nós fazermos escolhas corretas e de nós escolhermos Jesus como primeiro na nossa vida. Você está convidado a não perder esse momento tão especial, estar junto conosco. Aí você que nos acompanha via internet, você aqui também na igreja, de partilhar esse momento no próximo sábado com o pastor Vinícius Mendes. Mais uma coisinha que não deu tempo da gente falar aqui na hora dos anúncios. A Jocely, diretora do Ministério da Comidinha Gostosa, o Ministério da Comidinha Saudável, está convidando você a participar de uma aula amanhã às 9 horas da manhã, aqui no nosso espaço gourmet. Ela vai estar ensinando vocês a fazer comidinha gostosa, tá bom? Então, participe amanhã às 9 da manhã, aqui no espaço gourmet, no Ministério da Culinária Saudável. E mais uma coisa, não se esqueçam de fazer uma oração especial. Eu não notei isso, mas realmente depois que me falaram eu notei. Eu não vi aqui aquele sorriso cativante do irmão Adão, que sempre está aqui presente na quarta-feira. Gente, no domingo passado, para quem não sabe, o irmão Adão foi assaltado. E o assaltante foi mal. Empurrou o irmão Adão, ele se machucou seriamente. E ele precisa das nossas orações, para que ele possa ter a sua saúde restabelecida. Ele machucou a perna de maneira séria, quebrou o fêmur, pelo que eu entendi. E um homem com 91 anos, mas com espírito jovem, é difícil dele se recuperar assim rapidamente. Então vamos orar pela pronta recuperação do irmão Adão, para que o seu sorriso continue sendo estampado aqui nos cultos de domingo, quarta-feira, nos cultos de sábado. Ele que é um homem que é tão querido aqui por essa igreja, tá bom? Mais uma vez, aberta a sua Bíblia em Mateus 5,48, vamos orar.
Pai, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale mais uma vez a nós. O irmão Suquina já pediu isso, mas eu reitero esse pedido, para que seja a Tua palavra pregada para a Tua igreja, e que nós possamos realmente sair daqui com uma escolha de estarmos mais perto de Ti. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Desde pequeno eu senti o desejo de servir a Deus. Meu batismo, eu fui batizado no batismo da primavera também. Vocês não viram o meu testemunho aqui nos vídeos que a gente passou ao longo do mês de setembro, mas eu fui batizado no dia 25 de setembro de 1992, uma sexta-feira à noite, batizado com o uniforme da escola adventista. Eu estudava no colégio adventista Ellen White, no Capão Redondo. Fui batizado pelos pastores Sérgio Octaviano e Jorge Anacleto. Queridos pastores por quem eu tenho muito carinho. E sempre eu tive a vontade de servir a Deus. Sempre eu tive a vontade de trabalhar para Ele em alguma área na igreja. A música foi a área que se aflorou na minha vida desde o início, mas eu sempre quis servir a Deus. E eu gostava muito de ler a Bíblia. Eu me lembro que eu peguei a minha Bíblia, a Bíblia que eu ganhei no meu batismo, e comecei a ler, pelos evangelhos. E comecei pelo Evangelho de Mateus. E eu gostava muito de ler até que eu caí nesse texto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Eu confesso que no auge da maturidade dos meus 11 anos de idade, eu fiquei meio incomodado com esse texto. No início a gente até tenta disfarçar, porque sempre que eu passava por esse texto, eu falava sobre ele e tal, e a gente tenta disfarçar, mas ele sempre trazia um certo desconforto. Porque esse verso me acusava dizendo: você não é perfeito, você não é perfeito, você não é perfeito. Você é cheio de pecados e você não é perfeito. Como ser perfeito? E eu comecei a questionar a Deus. Como eu, que sou um pecador, posso ser perfeito? Sabe, a gente acorda cedo, faz a nossa meditação matinal e diz: Senhor, me ajuda hoje a não pecar contra Ti. Então o dia passa e você vai indo bem. Você trata as pessoas bem, você trata as pessoas com carinho, você faz as coisas certinhas, busca ser honesto, não fala palavrão, tenta não perder a paciência, passa ileso por um monte de situações que te provocam, e aí você chega em casa no final do dia, cansado, e aquela pessoa que você ama te dá uma palavra atravessada, e aí você perde a calma, e você taca todas as pedras que você segurou na mão, em cima das pessoas que você ama, e tudo aquilo vira uma bagunça. E aí, em vez de você agradecer a Deus pelo dia bom que você passou, você pede perdão a Deus porque você pôs tudo a perder no final do dia. O fato é que Isaías 64:6 diz o quê? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e as nossas iniquidades nos arrebatam como vento. Ou seja, quando você menos notou, você já pecou. E aí, como é que fica? Como agora Jesus quer que eu seja perfeito como Deus? Tem aquela música linda que eu adoro. É uma música que me toca muito, e hoje eu entendo a razão daquela música, mas antes eu não entendia. E eu cantava: se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder, devido a algum pecado que não queres tu ceder. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador.
São teus lábios, louvor é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? A explicação dessa música já está no próprio coro, mas eu não entendia. Na minha criação, eu era do tipo de pessoa que parava de assoviar quando passava em frente à igreja. Eu era o tipo de pessoa que realmente acreditava que a plataforma era o lugar santíssimo, e não é. E eu acho que eu escandalizei algumas pessoas, que ainda acreditam que a plataforma é o lugar santíssimo da igreja. Meus irmãos, não é. Nós precisamos entender que a igreja hoje se assemelha mais com a sinagoga nos tempos judaicos do que com o templo. Nós não estamos no templo, nós estamos em uma sinagoga, um lugar em que nós adoramos a Deus, aprendemos a palavra e trazemos a nossa oferta em sinal de adoração. Este lugar não é um lugar de intercessão sacerdotal. Eu não sou sacerdote, eu sou um pastor, eu sou um guia designado por Deus para ajudar, discipular e guiar a igreja no cumprimento da sua missão. Só que eu cresci com a ideia de que a igreja era o templo, o lugar do sacerdócio. E essa é uma raiz que mesmo as pessoas, e eu digo isso com todo respeito, mesmo as pessoas que são protestantes, que são evangélicas, é uma raiz que vem de uma cultura católica, em que a igreja é o santuário. Este aqui não é o santuário, este é uma casa de ensino. E é um templo, é um local santo, podemos chamá-lo de templo sem problema, não há problema nenhum. Este é um local santo, porque ele é designado para o cumprimento da missão e o ensino de Deus. Só que eu cresci com esta ideia de que eu teria que me justificar pelas minhas próprias obras diante de Deus para me tornar perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Então eu não entendia o significado dessa canção. E eu não entendia o significado de muitas outras coisas. E, inclusive, dentro da igreja adventista, tem muitas coisas que eu ainda não entendo, ou que eu já entendo, mas não consigo praticar da maneira correta. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida de constante aprendizado. Só que muita gente, por não entender muito bem o que Jesus estava querendo dizer, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus, acaba caindo numa doutrina herege que a igreja adventista chama de perfeccionismo. Essas pessoas acreditam que a reforma da saúde, o regime vegetariano, os princípios de modéstia na vestimenta, são coisas que vão deixá-los mais justos diante de Deus. São pessoas que entendem que com a ajuda do Espírito Santo, elas podem atingir um nível de impecabilidade, ou seja, deixarem de serem pecadores, a fim de se tornarem perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Queridos, esta não é uma doutrina bíblica. Por um ponto muito importante. Você já olhou para uma pessoa santa, mas tão santa, que quando você está perto dessa pessoa, você se sente um lixo? Essa pessoa faz tudo certinho, era uma pessoa tão correta, que quando você se olha diante dela, você se sente um lixo, o pior dos pecadores. É porque essa pessoa não é santa. Uma pessoa santa de verdade é aquela com quem você se sente tão bem, que não quer se separar dela. Era assim com Jesus. E olha que Jesus era santo. Todo mundo gostava de estar com ele. E olha só, Jesus comia carne.
Eu não estou pregando aqui contra a reforma da saúde. Eu estou querendo colocar aqui as coisas no seu devido lugar. Meus amigos, a reforma da saúde é um dos pontos principais da pregação do Evangelho na nossa última geração. O regime vegetariano, uma alimentação vegetariana, princípios de saúde, são todos importantes para nós e são ferramentas para nós pregarmos o Evangelho. Mas elas não nos tornam mais justos. Ellen White diz no livro Conselho sobre Regime Alimentar, que a reforma da saúde tem o objetivo de revigorar o nosso corpo, nos ajudar a entender as coisas de Deus e termos vigor físico, mental e espiritual para pregarmos o Evangelho. Esta é a função da reforma da saúde. E não tem nada a ver com justiça própria. Aliás, quando a gente fala sobre lei, tem muitas pessoas que acreditam que para serem justos precisam obedecer à lei como se a lei fosse um instrumento para a salvação. Eu digo para você que está me acompanhando pelo YouTube e digo para você que está me acompanhando na igreja: não é a função da lei salvar você. Pelo contrário, a função da lei é condenar você. Sabia disso? A função da lei é condenar, é mostrar o seu erro, é acusar você daquilo que você é, daquilo que você está fazendo de errado. Você não vai se tornar mais justo guardando os preceitos da lei, muito menos alcançar a salvação, porque sempre vai ter alguma coisa errada na sua vida, por um simples fator: nós somos pecadores por natureza. A minha filha Maite, linda como ela é, desde antes dela nascer, ela já era pecadora por natureza. O simples fato de você existir como um ser humano pecador já o torna indigno, já o torna digno de destruição, porque o mal existe no seu DNA. Isso que nós precisamos entender. Portanto, nada que nós façamos aqui, por mais justo, bondoso e genuíno que seja, vai nos justificar diante de Deus. A função da lei é mostrar o que está errado e te apontar para Jesus Cristo, que é quem pode, pelos méritos do seu sangue, salvar você. Estamos entendidos nessa questão? Mas pensando nisso, por outro lado, já tem gente que parte para o outro extremo, acreditando que Deus é amor, né? E muitas pessoas que acreditam que porque Deus é amor, tem gente inclusive adventista que está querendo abolir o Antigo Testamento, inclusive os 10 mandamentos, e acaba fatiando o Novo Testamento, selecionando da Bíblia apenas aquilo que é importante para ele. Princípios que são adequados para a sociedade atual, num discurso de amor, e dizendo que Deus é amor, a gente acaba eliminando o pecado. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: Deus é amor sim, e o seu amor se reflete na lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, os princípios de saúde, conduta, a modéstia cristã, os escritos da Bíblia são como um espelho para você e para mim. E quando você chega ao banheiro e se olha no espelho, ele mostra para você o que está certo e o que está errado. Se você está errado, e em vez de limpar o seu rosto, de pentear o seu cabelo, de arrumar aquilo que está errado, você vai e quebra o espelho, está errado. Pessoal, eu entendi, e eu ainda estou no processo de entender, que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Leia de novo Mateus 5:48 comigo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Olha só, o que Jesus quis dizer com relação a esse texto? Porque ele sabe que diferente dele, todos nós, você e eu, você que nos acompanha via internet, todos nós somos pecadores.
Como é que a gente pode ser perfeito enquanto nós somos pecadores, enquanto a gente vive aqui? Para a gente poder contextualizar, essa ordem de Jesus está exatamente no meio do Sermão do Monte. Então, para a gente poder entender, a gente precisa entender esse texto à luz de todo o Sermão do Monte. Então, olha só, é óbvio que a gente não tem como estudar o Sermão do Monte todo aqui. Só para estudar o Sermão do Monte já daria uma semana de oração completa, e ainda faltaria coisa para dizer. Mas vamos dar uma olhadinha, olha só, Jesus, vou descrever rapidamente aqui o que Jesus traz, para a gente poder entender o que ele estava querendo dizer. No verso 3 a 12 de Mateus 5, Jesus introduz o seu sermão dando um mapa para nos tornarmos mais parecidos com Deus. Bem-aventurados os que entendem que são pobres e pecadores, bem-aventurados os que choram, porque sabem quem eles são. Bem-aventurados aqueles que buscam uma vida de mansidão e domínio próprio, que buscam a justiça de Deus e não a própria. Bem-aventurados os que veem a bondade de Deus e são misericordiosos com as pessoas. Bem-aventurados os que odeiam o pecado no seu coração e os que promovem a paz, mesmo sendo perseguidos e injuriados. Esse é o mapa que Cristo dá para quem quer ser parecido com Ele. Em seguida, dos versos 13 a 16, Jesus diz que você e eu somos o quê? Sal e luz. O que isso quer dizer? Qual é a função do sal? A principal função do sal, igreja? Dá sabor. A gente não come, nós seres humanos não comemos só para nos alimentar. Comer é o quê? É um momento social, não é verdade? É um prazer. Da mesma forma, a nossa função é dar sabor para a vida das pessoas através de um envolvimento social. É a gente permear a vida das pessoas através do interesse em satisfazer as necessidades delas. É dar um remédio para quem está doente, dar uma marmita para quem está com fome, é dar auxílio para quem está com a casa por construir ou precisando de uma reforma. Isso, a sociedade jovem, o BRO faz muito bem feito, as missões do BRO, entende? É você oferecer um ombro para quem está chorando, para quem está triste. Isso é ser sal. Então Jesus diz que a partir do momento em que você é sal e dá sabor para a vida das pessoas, então você pode ser luz, e pela sua vida, pela sua amizade, você consegue transmitir para as pessoas os princípios e a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Isso é ser sal, isso é ser luz. E aí você pensa, né? Eu fico perguntando para você, quando você está com a Bíblia embaixo do braço, o que as pessoas na faculdade ou no trabalho pensam quando olham para você? E ó, lá vem aquele chato de galocha querendo falar de Bíblia de novo para mim, querendo falar as coisas que eu estou errado, querendo falar que eu tenho que guardar o sábado. Ô, cara chato. Ou as pessoas olham para você com a Bíblia debaixo do braço e falam: gente, eu queria saber, esse cara, essa garota não vai nas festinhas, não faz sexo fora né? não transa, vive lendo esse livro, e é gente tão boa, é um cara tão feliz, eu quero saber o que essa pessoa tem de diferente. E aí você é sal e luz, quando você transmite para as pessoas a alegria de você pertencer a Deus. Mas seguindo, o que Jesus está querendo dizer é que quando essa atitude parte de dentro para fora, transpira pelos nossos poros, a lei, que o próprio Jesus diz nos versos seguintes, que não veio abolir, mas veio cumprir, se torna relevante na nossa vida. Não são os atos externos que nos tornam santos ou nos justificam diante de Deus. É o amor de Deus em nós que nos justifica, que faz com que a bondade de Deus se transfira para as pessoas através da nossa vida. Quando a gente se torna mais parecido com Jesus a cada dia. E é aí que o cumprimento da lei se torna real. E a gente começa a se tornar perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Eu adoro aquela frase que está no livro O Pequeno Príncipe, quando a raposa diz para o Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial
é invisível aos olhos. Você consegue ver o amor? Você consegue ver o amor? Não dá para ver o amor, mas a gente vê o amor através dos atos. Você consegue ver a bondade? Você consegue ver a alegria? É óbvio que não. Mas essas coisas são reais na vida do cristão, sabe por quê? Porque essas coisas se demonstram através dos sintomas, das evidências daquilo que está lá dentro e é invisível aos olhos. Quer ver? Aqui em Mateus tudo parece muito sério, né? Porque assim, Mateus tinha pouco espaço para poder escrever. Escrever um livro naquela época era uma coisa muito cara. Pergaminho era caro, tinta era cara. Então Mateus teve que ser econômico nas palavras que ele colocou. Mas Jesus, quando ele estava pregando o Sermão do Monte, ele até dava uma pitadinha de humor. Olha só, vamos lá, por exemplo, em Mateus capítulo 5, 21, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sério, né? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar daquele seu irmão que tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Quando Jesus estava dizendo essas coisas, o povo judeu que estava ouvindo, eles não estavam sérios, eles estavam rindo, sabia? Mateus pega o princípio do que Jesus estava dizendo, mas eu imagino Jesus dizendo alguma coisa assim: ei, você acha que matar é atirar em alguém? É tacar pedra na cabeça de uma outra pessoa? Não. Sabe aquela irmãzinha tinhosa que entra na igreja? Você sabe que ela falou mal de você na rede social? Sabe sim. Ela senta de um lado da igreja, você faz questão de sentar do outro lado da igreja. Então você canta: Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então? E aí você pensa: não sei o que aquela hipócrita está cantando essa música. Não sei o que essa mulher está fazendo na igreja. Deus devia mandar um raio na cabeça dessa mulher. Pronto, você já matou ela. Entendeu? Afinal, é melhor que ela já tivesse morta, não é verdade? Assim você não precisava gastar fosfato da sua cabeça odiando essa mulher no seu coração. E eu te pergunto, será que essa atitude, esse tipo de atitude não faz de todos nós assassinos em algum momento da nossa vida? Continuando, vamos lá. Verso 27. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí Jesus continua: ei, olha aqui. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranca ele e joga fora. Pois é preferível que você perca uma parte do seu corpo a ter todo o seu corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita te leva a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser enterrado na sepultura. Sério? Aquela garota linda da escola, da faculdade, ou aquela mulher linda, colega de trabalho. Você está namorando, é casado ou até mesmo solteiro, mas quando aquela pessoa passa na sua frente, com seus olhos brilhantes, o sorriso bem contornado, o cabelo esvoaçante, o corpo bem torneado, e você pensa: você imagina uma outra vida, um outro momento em Lençóis de Seda no Caribe. É óbvio que você não pode, você não vai fazer, porque é pecado. Mas se pudesse, se pudesse, pronto, já adulterou com ela. Está entendendo? E o mesmo acontece
com aquelas mulheres que ficam pensando naquelas palavrinhas, barítono, aquela voz que fala, né? Como diz um amigo meu, aquele quatiá-quatiá. Pois é. E eu te pergunto, será que todos nós já não fizemos isso alguma vez na vida? Será que isso não faz de todos nós adúlteros? E o mesmo princípio vale para toda a questão de prática e orientação sexual que saem fora dos padrões estabelecidos por Deus em Gênesis 2, padrões que estão na Bíblia. E eu sei, eu já fui jovem, eu sou ser humano, eu tenho sangue fervendo, correndo nas minhas veias. Eu sei que é difícil. Mas quando Jesus coloca esses princípios na Bíblia, e Ele falou isso para as pessoas, quer dizer que dá para fazer, dá para praticar. Ei, faça a coisa certa, seja perfeito, porque essa perfeição dá para você fazer, mesmo você sendo um pecador. Espera aí, mas como, pastor? Calma que a gente vai entrar nisso aí. É difícil, eu sei, mas é possível. Aí você pensa, pastor, que pena que o fulano não está aqui. Ele deveria estar ouvindo isso. Devia estar ouvindo isso, pastor. Pena que ele não está aqui, afinal a igreja está meio vazia hoje, né? Calma, gente, não é porque é apenas feriadão. É porque a nossa igreja é uma igreja envolvida. Eu abro um parênteses aqui. Está tendo EJC, Encontro de Jovens com Cristo. E muitos jovens estão tendo uma experiência maravilhosa e transformadora com Jesus. E, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tive a oportunidade de ir no ECC e no EJC. Calma que eu vou. Já teve gente que me convidou aqui. Eu vou. Mas eu morro de curiosidade para saber o que acontece dentro daquela sociedade secreta, viu, gente? É impressionante. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, o que acontece no EJC? Daí eles falaram assim, pastor, se eu te disser, eu vou ter que te matar. Eu falei, então deixa quieto. Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom. Mas assim, tem jovens nossos aí no EJC, é por isso que tem alguns lugares aí vazios no banco. Além disso, a nossa igreja está tendo um evento fantástico, que é o Campuri, aqui dos Adventistas, aqui do sul do Brasil. Tem um monte de gente lá adorando a Deus no Campuri. Inclusive eu peço que vocês orem, porque algumas pessoas, um clube se acidentou, né? Infelizmente o motorista veio a óbito, e tem algumas pessoas que estão hospitalizadas, alguns desbravadores, diretores de clube. Orem para que Deus conforte o coração da família enlutada e traga cura para as pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa igreja é uma igreja vibrante, é uma igreja animada, que está envolvida com a pregação do Evangelho. Envolva-se na igreja e você vai descobrir como você pode ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Mas aí você pensa, pastor, mas tem uma pessoa hoje que devia estar aqui e não veio. Essa pessoa devia estar ouvindo a sua verdade, deve estar dormindo até agora. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. Ei, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados também. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O 9º mandamento diz o quê? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Meu amigo, meu irmão, se você sente que está andando no caminho certo, glória a Deus, glória a Deus. Se tranca no seu quarto e agradece a Deus em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas quando nós apontamos o dedo para alguém, dizendo que está errado na vida dele, que é isso ou aquilo, nós estamos agindo como fariseu ou como publicano? Lembra da parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou? O fariseu chegou no trono, no templo e disse, Senhor, obrigado porque eu sou uma pessoa boa, trago os meus dízimos e ofertas, jejuo 3 vezes por semana e tudo mais, tal.
Obrigado, Senhor, porque eu sou tão bom. E o publicano, lá no cantinho, nem olhava, nem levantava a cabeça para o templo e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Quando você aponta o dedo, você está agindo como fariseu ou como publicano? Será que esse tipo de atitude não faz de todos nós hipócritas, difamadores e caluniadores em algum momento da nossa vida? Sabe, eu vejo tanta gente dizendo: olha como aquela garota se veste, olha o penteado daquele cara, olha que ridículo aquele piercing na língua daquela garota, olha só o earring, o afastador, o espaçador na orelha da pessoa, olha que tatuagem horrível, olha que jeito... Gente, a gente olha para alguém sofrendo e diz: ei, essa pessoa está sofrendo assim porque é castigo de Deus, pelas coisas que ela fez errada na vida. E se for, o que é que você tem com isso? Cale a sua boca e ore em secreto por essa pessoa, em vez de ficar apontando o dedo. E na rede social, o ringue, o campo de guerra virtual. A gente está sofrendo, entristecido por causa das guerras que estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e o Hamas, e tanta gente inocente perdendo a sua vida, mas a gente vive uma guerra na rede social, odiando as outras pessoas, criticando as outras pessoas. Você sabe que a internet transformou pessoas tolas em juízes, né? A pessoa posta um comentário falando mal da orientação política, da orientação sexual, da foto, xingando, criticando, coisas que jamais faria pessoalmente. E ainda diz: é só minha humilde opinião. Ninguém perguntou a sua opinião. Aí eu pergunto para você, quando essas coisas acontecerem, quando você vir uma pessoa ou um casal que tem uma orientação sexual diferente da sua, o que é que você vai fazer? As pessoas querem se batizar, querem estudar a Bíblia, como é que você vai agir com essas pessoas? Será que nós estamos preparados para guiá-los aos caminhos do Senhor, mostrar os caminhos da Bíblia, o que é certo e o que é errado, sem preconceito no nosso coração? É por isso que o nosso mundo está se destruindo em guerras. Por causa do preconceito, do julgamento. Porque nenhum de nós cumpre perfeitamente a palavra de Deus enquanto tivermos esse tipo de preconceito no nosso coração. Antes de nós apontarmos o dedo para alguém, sigamos o conselho que o próprio Jesus dá no versículo 3 a 5. Ei! Por que você está vendo o cisco no olho do seu irmão e não repara a trave, o tronco que está na frente do seu olho? Como você pode dizer para o seu irmão: ei, me deixa tirar o cisco do seu olho, enquanto tem uma trave diante do seu próprio olho? Ei, deixa de ser hipócrita. Tira primeiro a trave do seu olho, e então você vai poder ver bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Antes de apontarmos o dedo para alguém, lembre-se, tem 3 dedos apontados para você. Antes de apontarmos o dedo para alguém, precisamos fazer o mesmo pedido que Davi fez para Deus. Sonda, ó Deus, o meu coração e vê se existe nele algum caminho mau e me guia pelo caminho correto. Amigo, quando você julga alguém de qualquer forma, você está tomando sobre os ombros uma responsabilidade que pertence a Deus. Isso é uma coisa muito grave, é um peso muito pesado para você. Não tome sobre si uma responsabilidade que é prerrogativa só de Deus. Só Ele tem o poder e a sabedoria para julgar os corações, para julgar os motivos. Deixa que Ele julgue. Até mesmo quando alguém fala mal de você, o Senhor te repreenda, meu filho. Eu não vou te repreender, eu vou orar por você. Ore por aqueles que te perseguem. Ame os seus inimigos. E para de apontar o dedo. Você não precisa carregar esse peso. É claro que você pode ajudar quem está no erro. Afinal, pelos seus frutos vocês podem conhecê-los.
mas faça isso sem julgar os motivos das pessoas, porque isso magoa os corações e afastam as pessoas de Deus. Até aqui foi até meio pesado, não foi? Porque até aqui a lei só acusou. Se existe alguém que pode apontar o dedo, essa é a lei de Deus. Mas calma, vai melhorar. Eu não vim aqui para falar só sobre coisas boas. Esse é o ônus do Evangelho. É por isso que o cristianismo foi perseguido por tanto tempo e está voltando a ser de novo. E se você quiser viver a lei de Deus, você vai ser perseguido por causa da justiça, injuriado e maltratado, assim como foram os profetas antes de você. Mas uma coisa fica clara: a lei não tem a função de nos salvar. A lei é um espelho que nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar. Agora, não há como corrigirmos a nossa conduta pelas nossas próprias forças. Não há como mudarmos pelo nosso próprio poder aquilo que está errado dentro de nós a nível genético. Não tem como. Então, como é que a gente faz? Mateus capítulo 7, versos 7 a 12. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ei, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Senhor, eu estou vendo, eu olho na lei, o meu coração é sujo, eu sou imundo, eu sou impuro, pecador por natureza. Sempre tem alguma coisa errada. Por mais que eu te ame, o meu corpo me impulsiona para o mal, eu não tenho como resolver. Então eu te peço, por favor, me dá força para vencer o pecado. Me dá força para vencer a tentação. E eu vou ser vencedor. Ah, Senhor, me ajuda. Me ajuda para que eu possa ser vencedor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa oração que Davi fez no Salmo 51. E uma vez que você pediu que Deus sondasse o seu coração, Ele vai mostrar o que tem de errado. E aí você pode confessar os seus pecados diante dEle, e Ele vai te dar o perdão. E depois que você confessar e receber o perdão de Deus, você pode pedir para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pedi e dar-se-vos-á. Batam e a porta será. Busca esse poder de Deus e você vai encontrar. Você percebeu a ordem? Primeiro, você estuda e conhece a lei de Deus. Segundo, você entende que você é pecador e pede que Deus sonde o seu coração. Terceiro, Deus sonda o coração e te mostra o pecado. Quarto, você confessa o seu pecado nominalmente diante de Deus. Quinto, Deus te perdoa. E ao você receber o perdão de Deus, você diz: Senhor, não apenas me perdoa, mas coloca o teu amor em mim e renova esse coração de pedra. E sexto, como no Salmo 51, 12 e 13, Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta com espírito de boa vontade. São exatamente, Jesus aqui, ao dizer isso, ele volta exatamente para a introdução do sermão dele. São exatamente os mesmos passos das bem-aventuranças. Você notou? É aí que você começa a cumprir a lei de Deus. É aí que você começa a viver essa perfeição. Que tipo de perfeição? Perfeição em amor. O tema central do Sermão do Monte, meus irmãos, é o amor. É o amor de Deus por você, que você consegue transmitir para as outras pessoas. Amem uns aos outros como eu lhes amei.
Amar a Deus e amar ao próximo tem que ser uma atitude que parte de dentro para fora, que parte do nosso coração. Quando você olha para Jesus pendurado na cruz, para tudo que Ele fez, quando você olha para aquele quadro lindo ali na igreja, mostrando a promessa de que Jesus vai vir te buscar para te dar vida eterna comprada com sangue na cruz do Calvário. Você olha para esse amor inigualável e você fala que esse amor inunde o meu coração e que eu possa amar as pessoas como o Senhor me amou. Sabe, quando eu era pequeno, o meu pai tinha um Opala Commodoro. Eita, carro bonito. Era um Opala Commodoro champanhe. Banco de couro, câmbio no volante, 5 marchas, 4 marchas para frente mais a ré. Era um clássico, podia até botar placa preta. E eu me sentava no meio do banco de trás assim e ficava olhando o meu pai dirigindo. Ele virava o volante, eu virava também. Ele pisava no acelerador, no freio, na embreagem, eu ficava imitando os movimentos que meu pai fazia. O câmbio era no volante, mas eu imitava o câmbio aqui do lado, assim, como tinha no console normal. E eu sempre gostava de fazer isso. Eu me lembro quando a gente terminava, a gente fazia o pôr do sol do sábado, e a gente ia para o shopping comer. Porque a alegria de adventista, você sabe, né? Adventista não dança, adventista não fuma, não bebe, mas come que é uma beleza. E a gente foi lá para o shopping, a gente ia lá para o shopping Morumbi, para o shopping Ibirapuera lá em São Paulo, e eu sempre ficava imitando meu pai dirigindo, no caminho da ida e no caminho da volta. Até que eu peguei o carro pela primeira vez. Quando eu peguei o carro pela primeira vez, não o Opala Commodoro, porque ele já tinha vendido, mas quando eu peguei o Santana Quantum do meu pai, pela primeira vez, e eu sentei lá, é claro que deu aquela engasgadinha assim, né? Porque afinal a gente não conhece muito bem o nível do pedal, o nível do motor, mas logo eu já me acostumei. Por que eu me acostumei e saí quase dirigindo aquele carro? Porque eu imitei o meu pai. Sabe? Quando Jesus diz, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que estás nos céus, Ele está querendo dizer o seguinte: a lei de Deus, a Torá, os 10 mandamentos, os princípios de conduta, a ética, relacionamento com Deus, para nós, são a expressão do caráter amoroso de Deus. E a verdadeira perfeição para nós que somos pecadores, é a gente imitar a Jesus, a cada dia na nossa vida. Você está entendendo? Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para nós. É claro, não é fácil. É difícil, é dolorido muitas vezes. A gente cai nas lutas do pecado, a gente cai nas dores, a gente cai na tristeza do pecado. Eu sei que é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você que me acompanha aí de casa, para você que me acompanha aqui na igreja. É possível, a partir do momento em que a gente pede para Deus, vem Jesus, transforma a minha vida. Só na luz do teu amor é que eu vou encontrar a verdadeira saída para esse mundo de pecado, para essa vida de pecado. Por favor, coloca o teu amor na minha vida. Me ajuda a olhar a cada dia para esse amor que foi manifestado na cruz do Calvário para me salvar. E que esse amor inunde o meu coração. E a partir desse momento, você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a perfeição que Deus tem para dar para você. O Marcos vai cantar uma música. Oi, Marcos, eu não te vi. Estava perguntando, gente, onde é que está o Marcos? Que até agora eu não vi. Será que ele vai cantar para mim no final do sermão? O Marcos vai cantar uma música especial. É uma oração. É uma oração em que nós reconhecemos que não é fácil, né? Tem muita dor, tem muita angústia, tem muitas situações que nos provocam aqui nesse mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida, Ele nos dá forças para vencermos as batalhas, as lutas, aquilo que nos afasta de Deus.
E o seu amor vai nos ajudando a contemplar esse mundo com mais serenidade, com mais tranquilidade. E a partir daí, a gente vai se tornando perfeito. Nós nunca vamos deixar de ser pecadores nesse mundo, até Jesus voltar. Mas nós podemos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Enquanto Ele canta, faça dessa oração que Ele vai cantar a sua oração. E peça para que você se torne dia a dia cada vez mais parecido com Jesus. Ouve, ó Deus, meu clamor, minha alma chama por teu Santo Espírito. Tanta dor e opressão há neste mundo, onde as pessoas vivem sem razão, sem valor, precisam de perdão, de amor. Vem, Jesus, transforma minha vida, pois em tua luz encontraremos a saída. Vem, Jesus, ensina-nos viver refletindo o teu amor. Vem, Jesus, transforma minha vida, pois em tua luz encontraremos a saída. Vem, Jesus, ensina-nos viver refletindo o teu Deu certo, né? Não foi nem ensaiado. Queridos, só para a gente terminar aqui, esse texto de Mateus 5,48 diz o seguinte também. Ele pode ser traduzido da seguinte maneira: portanto, vocês serão perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Quando nós amarmos os nossos inimigos, quando nós orarmos pelos que nos perseguem, quando nós orarmos para que Deus transforme o nosso coração em um coração paciente, bondoso, misericordioso, quando nós orarmos para que Jesus nos ajude a nos envolvermos na missão, na causa do Evangelho, e a pregarmos não somente com palavras, mas com a nossa vida, de que Jesus morreu na cruz, foi para o céu preparar um lugar e logo vai voltar para nos salvar. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos ser perfeitos aqui, com uma perfeição relativa. Mas quando Jesus voltar, nós vamos herdar a perfeição absoluta, completa,
para toda a eternidade. Você quer viver isso? Então convido você a se colocar em pé e a orar comigo. Querido Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor viva em nós. Que o Senhor sonde o nosso coração e veja se nele existe algum caminho mau e nos ajude a ver o que tem de errado na nossa vida. O que a Tua lei mostra que tem de errado na nossa vida. E ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos o Teu perdão, a buscarmos a Tua transformação, a termos um coração novo e um espírito inabalável. Sustenta-nos com um espírito voluntário, uma boa vontade em Te servir e amar ao próximo como a nós mesmos, amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, e então estaremos realmente cumprindo a lei. Então realmente estaremos tendo um coração perfeito, perfeito em amor, porque o Teu amor vai habitar em nós. Que saiamos desta casa de oração, que saiamos deste momento em que estamos conectados via internet, mais próximos de Jesus, e que o Teu amor inunde o nosso coração em todos os momentos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo restante de sábado na companhia de Jesus. Olá, querido, tudo bem? Agradecemos muito porque vocês estiveram participando deste momento onde louvamos e engrandecemos ao nosso Rei. Querido, nós temos uma proposta para você neste momento. Aqui na Igreja Central nós fazemos muitos conteúdos que são muito bem preparados, tem uma estrutura muito boa, tem pessoas capacitadas aqui atrás das câmeras, aqui na mesa de corte, na mesa de som. Temos pessoas muito bem qualificadas, mas não dá para ser qualificado se não tem o equipamento bom. E por isso nós precisamos muito que as pessoas estejam nos ajudando através de doações. Você pode estar nos ajudando através das doações. Nós temos o QR Code, o link da transmissão. Acesse esses dois meios e nos ajude para que materiais, para que conteúdos como esse chegue e promova a salvação, assim como tem acontecido na sua vida. Deus continue te abençoando. Deus continue guiando a sua vida. Agradecemos a sua presença.